para todos os públicos. Olá, sejam bem-vindos ao projeto Escola em Minha Casa, projeto de vidas. Eu sou o professor especialista Diogo Rogério Martins Ferreira e esta é nossa segunda aula de Geografia do 9º ano. O nosso tema de hoje é Globalização, Comunicações e Transportes, Fluxos e Redes e Cidades Globais. Vem comigo! Para esta aula, eu trouxe o nosso convidado especial, para você não se esquecer dele, o livro didático do 9º ano. Olha lá, todo bonitão, muito importante. Com o livro didático você aprofunda o conhecimento, você fixa o conhecimento com as atividades, você tira suas dúvidas. Aqui na televisão, o nosso tempo é limitado. Eu tenho que fazer um esforço de sintetizar, de resumir de forma didática para vocês o conteúdo do livro didático. Mas o seu estudo tem que continuar em casa com o livro. Tem que ir na escola buscar as atividades dos professores ou pelo grupo do WhatsApp e fazer essas atividades em casa, porque assim você vai incrementar o seu aprendizado. Nesse livro didático de Geografia do 9º ano, como nós podemos perceber na capa, é a capa de um lugar daqui, não, de outro lado do mundo, provavelmente da Índia. E por que essa capa? Porque no 9º ano nós estudamos temas como a globalização, principalmente conteúdos relacionados à geografia mundial do planeta Terra. Por isso, hoje, nós vamos continuar com o nosso tema que é fundamental, extremamente atual, que é o tema da globalização. Antes de entrar na temática da globalização, que nós vamos começar com comunicações e transportes, eu trouxe aqui mais uma revisão da aula anterior com uma nova ideia sobre globalização. Por que toda aula eu trago uma ideia nova sobre globalização? Porque a globalização é um tema muito discutido, pessoal, muito problematizado. Existem várias definições entre os cientistas políticos, sociólogos, economistas sobre o que é a globalização, sobre o significado da globalização. Essa ideia que eu estou trazendo aqui nas aulas é a ideia do livro didático. E no livro didático, o que é a globalização? A globalização é um processo de integração econômica, social, política e cultural que deveria promover o bem-estar de toda a população mundial. Paula é o sobrenome do autor do livro, do organizador do livro. 2018, o ano que o livro foi publicado, e página 42 é a página onde ele escreveu isso aí, certo? Pessoal, o que ele quer dizer com essa citação? Olha, globalização primeiro é um processo. Se é um processo, ele está em trânsito, está em trâmite, ele está acontecendo agora. Ele começou, mas ele ainda não tem fim. Então é um processo aberto, certo? Por isso é um processo. É um processo de quê? De integração. Integração de integrar. É uma integração econômica. É a integração econômica do sistema econômico capitalista. Nós estudamos na aula anterior. É a expansão das relações de produção capitalistas pelo planeta Terra, por isso é econômico. As relações capitalistas, uma primeira característica das relações capitalistas que revolucionou a economia no mundo, que é uma característica social desse sistema também, são as relações de trabalho assalariadas. Então, a globalização é um processo de integração econômica do sistema capitalista, a expansão das relações econômicas capitalistas, mas não só das relações econômicas, de um modelo de sociedade, que é o modelo de sociedade das economias capitalistas avançadas. Um modelo social e político. O que eu quero dizer com isso? É a expansão do modelo de democracia que nós vivemos hoje. Nós estudamos na aula do 8º ano, se quiserem estudar sobre isso, organização do Estado brasileiro. Lá nós estudamos que o Estado brasileiro ele é organizado em torno de uma Constituição. A Constituição divide o poder em 3, executivo, legislativo e judiciário. E esse poder, através da Constituição, é que se exerce o poder no território brasileiro. Então, esse é um modelo de sociedade, um modelo social, um modelo político. Mas também a globalização expande relações culturais. Por exemplo, o hábito de assistir reality shows. O hábito, nada contra, por favor, nada contra. Eu
também, de vez em quando, dou uma espiadinha. O hábito, por exemplo, de usar calça jeans, comer hambúrguer. Então são hábitos culturais. O que é cultura? Tudo que é produzido pelo ser humano. Maneiras de se vestir, de se comportar. Então é a expansão dessas relações econômicas, políticas, sociais, dessas práticas culturais pelo planeta Terra. E aí fica o questionamento, será que são de todas as relações, de todas as manifestações culturais de forma igual ou desigual? E a globalização, no dizer da propaganda dos seus defensores, dos seus grandes defensores, ela deveria promover o bem-estar da população mundial. E aqui fica a reflexão. Será que realmente, até que ponto a globalização consegue cumprir com esses objetivos? Isso é uma questão para a gente refletir. Vamos agora continuar a nossa exposição sobre a globalização. Depois nós vamos retomar esses questionamentos. E aí eu trouxe essa imagem para vocês da globalização. Olha essa imagem que encontrei na internet. O que essa imagem diz para vocês? O planeta Terra, o globo, está cercado por uma rede de luz, uma rede elétrica, ou a internet. Por uma rede, e essa rede, todos os lugares do planeta Terra estão conectados de forma igual. Não tem desigualdade nessa imagem. Está todo mundo conectado de forma igual. Não tem um mais conectado ou um menos conectado. Está todo mundo conectado de forma igual, integrada. Será que é assim mesmo que a globalização funciona? Bem, isso é uma reflexão que eu deixo para vocês, que retomaremos posteriormente. Mas agora, vamos continuar estudando principais elementos da globalização. Primeiro, pessoal, globalização, comunicações e transportes. E aí a primeira pergunta que eu trouxe, como que a evolução dos meios de transportes contribuiu para o desenvolvimento da globalização? Será que a revolução nos transportes, ela contribuiu? De que forma com a globalização? Qual a importância dos avanços tecnológicos nas comunicações para o processo de globalização? Os avanços tecnológicos têm contribuído para a diminuição desse mundo, para a relação, para a integração do planeta Terra? E aí, o que vocês acham sobre isso? Vamos tentar buscar respostas para essas perguntas? Vem comigo! Pessoal, no processo de globalização, a evolução dos sistemas de transportes mundial tem acompanhado as mudanças na sociedade e economia e contribuído para a integração do espaço geográfico. Então, a revolução nos sistemas de transporte contribui para a integração do espaço geográfico, para a interligação, para a interconexão entre as pessoas no mundo. E aqui nessa imagem eu trouxe uma imagem para frisar isso para vocês. Olha aí para a imagem, essa imagem que está aqui na tela de vocês. A primeira imagem à esquerda de você que está aí sentado. À esquerda de você que está aí sentado. Olha, a primeira imagem é uma imagem de o que esse negócio preto e branco que o senhor tá, professor? Preto e branco, pessoal, para dar uma ideia de originalidade. A imagem das caravelas. Caravelas. Pessoal, caravela é aquela nau, aquele navio que permitiu a viagem de Pedro Álvares Cabral de 45 dias de Portugal até o Brasil, em 1500. A caravela foi uma revolução para a época, pessoal. Ela fazia impressionantes 16 km por hora. Uma revolução na época, é claro. E ela permitia viagens longas, extensas, por longos períodos. E é verdade que ela era uma revolução tão grande porque eles vieram e depois continuaram indo, não é verdade? Se fosse difícil, eles nem vinham mais. Se não valesse a pena, né? Se o empreendimento não trouxesse retorno, não teriam continuado com essa viagem. Não é isso, pessoal? Então as caravelas foram uma revolução para a época. Depois das caravelas, como nós estudamos na aula anterior, a primeira revolução industrial, surgiu o foguete. Foguete? Alguém tem? Que foguete que tem nessa imagem, professor? Se acalme. Você assistiu a primeira aula do nono ano, não lembra do foguete, não? Quem era o foguete? O foguete foi a primeira locomotiva inventada no planeta Terra. Deram o nome dela de foguete. Todo mundo no final de semana fazia um piquenique na beira da estrada de ferro para ver o foguete passando. O foguete foi o nome que deram para a primeira locomotiva inventada no planeta Terra, que revolucionou os transportes do ponto de vista do continente. Imagina antigamente em uma época que todo mundo era transportado por carruagem. Imagina para você ir daqui para São Luís de carruagem. Olha, hoje São Luís está a mais ou menos 70, 100 quilômetros de Rosário, não é verdade? Tem gente que faz em 1h20. Eu particularmente, tem gente que faz mais rápido. Eu não aconselho. Então, imagina de carruagem a 16 km por hora. Você ir daqui para São Luís. Você levaria o quê? 6 horas, 7 horas, 12 horas
para sair de Rosário e São Luís. Imagina como a impressão que as pessoas tinham de distância naquela época. Tudo era muito distante no transporte por terra. Mais fácil era viajar de navio. A locomotiva quebrou as distâncias nos continentes e permitiu o transporte de cargas, de toneladas e toneladas de mercadorias. Foi uma revolução. E hoje, pessoal, olha a imagem que está à sua direita, telespectador. À sua direita, quem é? O avião. E o avião hoje, pessoal, o avião faz nada mais, nada menos do que 1.100 km por hora. Imagina o encurtamento das distâncias proporcionado por essas revoluções nos transportes. Então não dá para falar de globalização sem falar na revolução dos transportes promovidas constantemente pelas revoluções industriais. E aí eu trouxe também para vocês aqui um slide, aqui, uma ilustração, para ver se você consegue enxergar isso assim a partir de uma ilustração, essa ideia. Olha para essa ilustração aqui. Essa ilustração ela tende a passar a ideia, a percepção do encolhimento do mundo. No primeiro globo terrestre, olha lá, o globo era enorme. Por quê? Porque a velocidade de uma carruagem e de um navio à vela era 16 km por hora. Imagina a lentidão, o tédio num navio desse. E quando o tempo parava e não tinha vento. A partir de 1850, em 1930, com a expansão das ferrovias pelo planeta Terra e os barcos a vapor, que faziam 57 km por hora, e a locomotiva 100 km por hora, essa percepção da distância no planeta Terra diminuiu. As pessoas faziam viagens mais rápidas e o mundo parecia que estava encolhendo. Como percebem na ilustração, na última imagem abaixo é a invenção do avião a jato, fazendo 1.000 km por hora. Então esse mundo, que era enorme, cada vez mais a percepção da distância ela diminui devido à revolução dos transportes que estão constantemente se revolucionando. E também, pessoal, com a formação e a organização das redes de transportes. Por exemplo, a rede de transporte brasileira é predominantemente rodoviária, rodovias, estradas. No Brasil, nós também temos redes de transporte ferroviárias, estradas de ferro. Temos aqui em Rosário, isso não é novidade para nenhum rosariense. Ferrovias. Hidroviário, o que é o hidroviário? Hidro vem de água, hidrovia é uma via por água, por rios e no oceano, é uma hidrovia, né? Aeroviário, aéreo de ar. Então, os aviões eles seguem determinadas rotas, transporte aeroviário. Então, as redes de transporte hoje cobrem praticamente todo o planeta Terra. Às vezes nem tão permanente, mas aqui a gente tem que fazer referência também às desigualdades de acesso aos meios de transporte. Essas desigualdades elas podem ser vistas do ponto de vista individual. Alguns indivíduos eles não têm renda para ter acesso a conhecer o mundo, a viver o seu planeta em que você nasceu. E de outro ponto de vista, essa desigualdade tem a ver com as infraestruturas de transporte. Quando eu estou falando da infraestrutura do transporte rodoviário, eu estou falando sobre o conjunto de rodovias do território brasileiro. E todos nós sabemos que umas são melhores e outras nem tanto. Então, a manutenção da infraestrutura, as condições do Estado brasileiro arcar com a manutenção dessas redes, dessa infraestrutura, compromete também o acesso da população e encarece o deslocamento das pessoas. De outro lado, além das revoluções do transporte, nós temos que falar nas revoluções da comunicação. O surgimento da chamada comunicação em massa, com a popularização dos jornais, o surgimento do rádio e do cinema, levaram informações e entretenimento em larga escala para a população, contribuindo para a integração do espaço geográfico. É isso aí mesmo, pessoal. Olha só as imagens que eu trouxe para vocês para retratar a revolução nos sistemas de comunicação proporcionado por esse processo constante de revolução tecnológica no contexto da globalização. A primeira imagem que está à sua esquerda, olha essa imagem preto e branco, está na sua esquerda, porque, professor, vocês não trouxeram uma imagem colorida? Pessoal, porque eu estou falando do ano de 1500, que esse negócio aí foi produzido. Qual é o nome desse negócio? É uma prensa, inventada por Gutenberg. É daí que surgiu a imprensa. O que é a imprensa? A prensa é essa máquina, mais ou menos aí, em preto e branco. E ela surge quando? Em 1500, na época das grandes navegações, né? Na época das grandes navegações estavam acontecendo na Europa as reformas religiosas, né? E aí alguns padres eles começaram a discordar do Papa.
né? Como eles discordaram do Papa, principalmente no que diz respeito à leitura e interpretação da Bíblia, que eles diziam o seguinte, o Papa dizia, ó, só a igreja pode ler e interpretar a Bíblia. E aí alguns padres disseram, eu não concordo contigo não, eu acredito que todo mundo tem que ter o direito de ter a sua Bíblia, de ler e interpretar a sua Bíblia. Aí o Papa, sabe o que ele fez? Ah, vocês estão protestando? Por isso que em história a gente dá o nome de Reforma Protestante, porque os padres protestaram. Então é Reforma Protestante, só por isso. Aí os padres protestaram contra o Papa. Aí o Papa, vocês estão protestando? Expulsou tudinho da igreja. E aí tem uma diferença muito grande entre você ter uma ideia boa e você colocá-la em prática. E aí Gutenberg, que nasceu e viveu mais ou menos pela Alemanha, ficou se perguntando como é que a gente faz para que a gente aumente a produção de Bíblias e barateie o custo. Aí ele inventou a prensa. E é daí que vem o nome imprensa. Ou seja, uma maneira de imprimir em grande quantidade, com custo mais barato, Bíblias. Para que todo mundo pudesse ler. Todo mundo que eu digo aí é todo mundo que sabia ler e escrever, porque a grande maioria não sabia ler e escrever. Né, pessoal? Então, isso foi uma revolução na comunicação, a invenção da prensa. Outra revolução foi esse aparelhozinho extraordinário, que está bem aí no meio da imagem, entre a prensa e esse outro aparelhozinho mágico, que todos nós temos aí. Ah, esse aparelhozinho. Oh, não, tô gravando, não é hora de jogar. Ei, que é o telégrafo. Olha o telégrafo, meu amigo, o telégrafo foi uma invenção extraordinária. Que, professor, esse negócio velho aí, vocês devem estar dizendo. Eu sei que vocês são chatos, vocês só querem saber de celular pra cima. Qualquer outra coisa, vocês não querem saber, né? Mas o telégrafo, pessoal, foi uma revolução. O telégrafo era essa maquinazinha. No telégrafo, o cara batia assim, tec, tec, tec. Só tinha 2 sinais, ponto e traço. Era um código. Então, ele transmitia a mensagem via um cabo elétrico. Aí o cara fazia tec, 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 tec. Aí ele transmitia 3 pontos e 2 traços. Era uma palavra. 4 pontos e 5 traços. Era outra palavra. Aí a outra pessoa que recebia do outro lado, ele traduzia esse código em uma mensagem. Foi chamado de código Morse, porque quem inventou foi um cara chamado Morse, certo? Então, o telégrafo permitia comunicações, mandar mensagens, telegramas, rapidamente, via eletricidade, para todos os lugares do planeta. Oh, e por fim, pessoal, a revolução das comunicações com esse aparelhinho aí que está à sua direita. Esse aparelhinho mágico que todos nós adoramos. Alguns passam o dia neles. O smartphone. Oh, dá até vontade de cantar. O smartphone. Esse aparelhinho mágico que nós adoramos. Em que nós podemos se manter conectado com as informações, além de também produzir informações através de vídeo, áudio e texto através deles, que são as TICs. Vamos falar sobre isso agora, mais um pouquinho? Então, pessoal, com a globalização das comunicações e dos transportes, houve um aumento extraordinário dos meios de comunicação, televisão, linhas de telefonia, acesso à internet, antenas de TV a cabo, fibra ótica. O que é a fibra ótica? É uma fibra geralmente feita de filamentos de vidro ou de fibra que permite transmissão da internet, né, de energia e garante a conexão de internet mundial que não é via satélite, é via cabos de fibra ótica, certo? E também o surgimento das TICs. Que é, professor? TIC. TIC, pessoal. T de tecnologia, I de informação e C de comunicação. Tecnologias da informação e comunicação nós chamamos de TICs. As TICs são toda e qualquer tecnologia que permite produzir e reproduzir produtos em áudio, em vídeo. É o celular, o computador, a câmera, tudo isso são TICs, que são muito utilizadas aqui na educação agora. Por exemplo, nós estamos utilizando todas essas tecnologias, eu e você, nesse momento. Pessoal, as comunicações também têm o seu contratempo, né? Existem as dificuldades de acesso, que são as dificuldades de acesso do ponto de vista individual. Nem todos têm renda para usufruir de uma internet de banda larga ou de um celular que suporte a quantidade de informações que circulam nas redes hoje. Porque qual é o grande problema? Cada vez mais o volume de informações nas redes sociais a cada ano aumenta. Por isso você compra um celular hoje, aí depois ele começa a ficar travando, o WhatsApp não abre. Por quê? Porque o volume de informação é muito grande. Então ele não tem mais capacidade de
suportar aquele volume de informações, aí ele trava, você tem que limpar para ele voltar a funcionar de novo. O WhatsApp no celular. Então, nem todo mundo tem acesso, renda, para acessar essas informações. De outro ponto de vista, a infraestrutura de acesso às comunicações é deficitária. Olha a nossa situação da energia elétrica. De vez em quando nós temos problemas de abastecimento. Olha a situação da internet. Agora mais do que nunca na pandemia. Trava, dificulta, que a gente precisa mais do que nunca. Nós não temos acesso porque a infraestrutura é deficitária de acesso às comunicações. Então, existem essas dificuldades. Bem, pessoal, essa é a importância dos transportes das comunicações que está lá no começo da segunda unidade do seu livro didático do 9º ano. Outra questão importante, que está lá no final da primeira unidade, e eu organizei aqui para a gente abordar de forma mais sistemática e didática, mas é tudo conteúdo da primeira unidade e da segunda unidade do nosso livro didático, é o tema globalização, fluxos e redes e cidades globais. E aí eu tenho duas perguntas sobre esses dois conteúdos. Primeiro, quais as consequências da globalização para os fluxos e redes do sistema capitalista? Não entendeu? Pessoal, o que são os fluxos e redes do sistema capitalista? Fluxos, pessoal, do dicionário vem de fluir. Por exemplo, a água flui pelos canos. A minha conexão de internet flui pelos cabos de fibra ótica. Ah, que coisa boa, eu fico muito animado para falar dessas coisas. Então, os fluxos aqui são os fluxos de pessoas, mercadorias, comércio no mercado mundial. E as redes? A rede tem a ver com esse negócio mesmo bem bacana e legal que você está deitado agora, essa rede que foi invenção indígena, né, que se popularizou no mundo todo, todo mundo gosta. O que é a rede? É um emaranhado de tecido, traçados, não é isso? O que é uma rede de internet? É um conjunto de computadores conectados, cada computador é um nó da rede. Então isso é uma rede. Então, qual a consequência da globalização para os fluxos e redes do sistema capitalista? Como que ela contribui para a ampliação desses fluxos, dessas redes, no contexto da globalização? Outra questão importante, será que existem hoje cidades que desempenham funções especiais no processo de globalização? Será que tem cidades todo especial que a gente tem que estudar porque elas são fundamentais para entender a globalização e ocupam um papel central no processo de globalização? Vamos estudar isso um pouquinho? Vamos lá? Vamos lá. Pessoal, a evolução dos meios de comunicação e transportes proporcionou um aumento significativo dos fluxos de pessoas, mercadorias, capitais e informações. Olha essa imagem que eu trouxe. Ela representa justamente esse fluxo de pessoas para as várias partes do planeta Terra, resultado do desenvolvimento dos meios de transporte e da revolução tecnológica na comunicação e nos transportes, de mercadorias. Olha as setas apontando em várias direções, capitais, informações. Então essa imagem representa esse constante e essa grande ampliação desse fluxo. O aumento dos fluxos de mercadorias, e aqui eu vou falar especificamente de mercadorias para exemplificar, é uma das marcas do sistema capitalista contemporâneo e do processo de globalização. O fato de um mundo estar cada vez mais interligado por redes de transportes e comunicações contribuiu e muito para a ampliação das relações comerciais internacionais e a intensificação dos fluxos financeiros. Financeiro vem de finanças. Finanças é a organização da nossa vida econômica. Organização da nossa vida econômica. Finanças. Como eu organizo minha finança? Como eu organizo meu orçamento? Meu salário? Como é que eu administro os meus recursos? As finanças de uma prefeitura. É como o dinheiro está sendo gerido. Certo? Então, pessoal, a globalização permitiu essa ampliação. E nós vamos utilizar o exemplo aqui dos fluxos de mercadorias. Não dá para falar sobre todos o conjunto dos fluxos. E aí eu trouxe essa imagem para vocês. Vamos lá? Leitura e interpretação de imagens. Vamos para a imagem. Mundo. Qual é o título da imagem? Mundo. Fluxo de mercadorias em bilhões de dólares no ano de 2016. Então, essa gravura, essa imagem, ela retrata o fluxo de mercadorias em bilhões de dólares em 2016. Qual é a legenda dessa ilustração? Ela tem duas legendas. Uma legenda que são as setas verdes e outra legenda que são os círculos amarelos. Na legenda das setas verdes, as setas mais estreitas é que o volume de comércio entre essas partes gira em torno de 20 bilhões de dólares. A seta mais larga diz que o volume de comércio nas setas mais largas, ela girou em torno, no ano de 2016, de 1 trilhão de dólares. Onde estão as setas mais largas? Elas apontam de onde para onde? Principalmente, pessoal, da Ásia
para a América do Norte ou anglo-saxônica. É o principal fluxo de mercadorias no planeta Terra em 2016. Outra seta mais larga, ela flui da Ásia para a Europa. E a outra da Europa para a América do Norte ou anglo-saxônica. Então, a partir dessa imagem, nós podemos deduzir que o maior fluxo de mercadorias no planeta Terra se dá no sentido entre Ásia e América do Norte, Ásia e Europa, Europa e América do Norte, Europa e Ásia. E a América Latina? Bem, a América Latina são as setas mais estreitas, de 20 bilhões de dólares a 100 bilhões de dólares, né? 300 bilhões de dólares. E elas fluem da onde? Quais são os principais fluxos de mercadoria que a América Latina estabelece? Principalmente com a América do Norte ou anglo-saxônica. Olha a seta lá, partindo da América do Norte para a América Latina e da América Latina para a América do Norte, da América Latina com a Europa e da América Latina com a Ásia. Então, os maiores parceiros comerciais da América Latina são quem? A América do Norte, a Europa e a Ásia. O círculo nessa legenda. O círculo maior, ele faz referência a áreas em que o comércio que está compreendido dentro do círculo. O círculo é o que está compreendido dentro dele. Então, o círculo maior são áreas em que o comércio dessa região, o fluxo de mercadorias dessa região, gira em torno de 4 trilhões e 100 bilhões de dólares. Qual é a região que tem o maior fluxo de mercadorias dentro da própria região? É a Europa. Maior concentração, maior fluxo de mercadoria. Acima de 4 trilhões e 100 bilhões de dólares. Qual é a outra segunda região? A Ásia. Um pouco menor, mas equivalente ao da Europa. E os círculos menores? No caso da América Latina. A América Latina ficou com um círculozinho menor, que o fluxo lá de comércio dentro da própria América Latina, 70 bilhões de dólares. Por essa imagem, nós podemos perceber como que o comércio global está organizado. O fluxo das mercadorias no comércio internacional e a importância da revolução dos transportes e das comunicações. E alguém pode ter perguntado, qual é o principal meio de transporte dessas mercadorias? É o transporte por navios. Os navios são os grandes transportadores de mercadorias no planeta Terra. Transportam em grande quantidade e a um custo menor. Ok, pessoal? Beleza. Bem, nesse contexto, pessoal, surgiram cidades totalmente especiais, que a gente precisa estudá-las para entender a globalização, porque elas se tornaram símbolos do processo da globalização. São as cidades globais. São cidades que desempenham importante função como centro articulador dos fluxos de capitais, pessoas, mercadorias e informações. Nesta imagem eu trago a imagem aqui, à sua esquerda e à sua direita, das duas maiores cidades globais do planeta Terra. À sua esquerda nós temos Nova York, nos Estados Unidos, e à sua direita nós temos Londres, na Inglaterra. São os dois maiores cidades globais do planeta Terra. Bem, o que são as cidades globais? Pessoal, as cidades globais são algumas cidades que adquirem assim tal complexidade de concentração de atividades econômicas, do comércio, serviços, que extrapola o comando regional. Elas concentram tantas atividades econômicas que elas influenciam, elas trocam informações, elas promovem uma rápida circulação e acumulação de capital a nível global. São os centros, os comandos do sistema econômico internacional, do sistema capitalista. E aqui nessa imagem eu trago para vocês algumas das cidades globais, das maiores cidades globais do planeta Terra. Elas são classificadas em alfa, beta. As principais cidades globais do planeta Terra são alfa. Nessa imagem aqui, o círculo maior vermelho são as cidades alfa-alfa, as maiores, as globais das globais das globais, só tem duas, como eu disse, Nova York e Londres. As outras estão de laranja e amarelo. Então nós temos cidades globais concentradas principalmente na América do Norte, no litoral do leste e oeste dos Estados Unidos, na Europa, uma grande concentração de cidades globais, e no Oriente, naquela região entre a China e o Japão. Nós temos as principais cidades globais do planeta Terra. E na América Latina, nós temos 4 cidades globais que não estão entre as maiores do mundo. São Paulo, no Brasil, Buenos Aires, na Argentina, Santiago, no Chile e Caracas, na Venezuela. Essas são as cidades globais. Outras características da cidade global, pessoal,
Nós não podemos confundir cidade global com megacidade. São coisas diferentes. Quando eu digo que tem uma megacidade, o que é uma megacidade? É toda e qualquer cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes. É uma megacidade. Tem mais de 10 milhões de habitantes. Olha a imagem à sua esquerda. Tem tanta gente nessa cidade. Tem tanta gente que cruz, cara, acho que eu nem saía de casa. Porque eu acho que pra sair de casa a pessoa tem que sair se cotovelando. Passando na minha frente. Rapaz, vambora aí, rapaz. Né? É uma megacidade. Tem 10 milhões de habitantes. E para ser cidade global, pessoal, para ser cidade global, não importa se tem 10 milhões de habitantes. Tem uma cidade global no mundo, chamada de Zurique, na Suíça, que tem 1,5 milhão de habitantes. São Luís tem quase isso, São Luís tem 1.200.000, e ela é uma cidade global. São Luís não é uma cidade global. Então, para ser cidade global, tem que ter o quê? Uma potente infraestrutura e tecnologia. Quando eu estou falando de infraestrutura, eu estou falando de redes de transporte e comunicação, aeroviário, ferroviário, hidroviário, sistemas de comunicação modernos, avançados, tecnológicos. Tem que ter, para ser cidade global, tem que ser sede de empresas multinacionais. São os grandes conglomerados internacionais que nós estudamos na primeira aula do 9º ano. Então, para ser cidade global, tem que ser sede dos grandes conglomerados, que são as verdadeiras grandes empresas que controlam a economia mundial. Tem que ter a sede de bancos internacionais, que são os controladores do sistema de finanças do planeta Terra. Tem que ser, para ser uma cidade global, um centro econômico e político do planeta. Não de um continente, não de um país. E aí é uma cidade global, tendo ou não 10 milhões de habitantes. Não tem a ver com a quantidade. E aí eu trouxe uma imagem, né, à sua direita, de uma cidade tecnológica, né, no final da tarde, ao entardecer, com todas as suas luzes e sua infraestrutura. Ok? Por fim, vamos falar também de outro tipo de cidade que surge cada vez no mundo, que são os tecnopolos. Tecnologia. Polo de tecnologia. O que são os tecnopolos? São cidades que concentram um grande número de empresas, profissionais, estudantes, universidades, centros de pesquisa ligados a diversas áreas de tecnologia de ponta. O que é tecnologia de ponta? É o último avanço da indústria. São as indústrias mais desenvolvidas do ponto de vista tecnológico, que são as indústrias da biotecnologia, biovida. Tecnologia é a tecnologia a serviço da vida. Eu posso dar um exemplo no caso do Brasil, o agronegócio, em que as sementes elas são trabalhadas geneticamente, biotecnologia, informática, que você já sabe, né? Informática, computadores, não é isso? Robótica, comunicações e aeroespaciais. Então essas são cidades que concentram essas indústrias de ponta, centros de pesquisa e desenvolvimento. E no Brasil nós temos, pessoal? Temos, pessoal. Olha aí essa imagem aí, que cidade é essa? Campinas, São Paulo, centro tecnológico do Brasil. É um tecnopolo brasileiro. Nós temos outra, São José dos Campos, que é um tecnopolo do ponto de vista aeroespacial brasileiro. Concentra empresas, né, de pesquisa e desenvolvimento científico. Por fim, eu trouxe uma última imagem para a gente analisar a concentração desses tecnopolos e dessas cidades globais no planeta Terra. Onde estão concentradas as cidades globais e os tecnopolos no planeta Terra? A partir dessa imagem, nós vamos perceber que elas estão concentradas principalmente nos países de capitalismo avançado. Pela imagem, na imagem nós temos o que está de vermelho é uma cidade global que também é um tecnopolo. De preto é só cidade global. De verde é um tecnopolo. E onde eles estão concentrados? No litoral leste e oeste dos Estados Unidos, na Europa Ocidental, na África do Sul nós temos uma cidade global, e na Ásia, principalmente naquela região entre o Japão e a China. Bem, para finalizar, pessoal, então esse é o processo da globalização que eu tentei apresentar de forma sintética e objetiva para todos vocês. Para dar continuidade aos estudos, leiam seu livro, estudem, vão na escola, peguem as atividades orientadas pelos professores e exercitem o conhecimento, porque conhecimento que não é exercitado é conhecimento esquecido. Muito obrigado. Espero que tenham gostado.